Saudações, meus queridos, minhas queridas, muito boa tarde, seja bem-vindo aí, você do curso Exat, já vai se organizando aí na poltrona, já vai separando aí teu caderno, tua apostila. Hoje o nosso papo é sobre sistema ABO. Hoje nós vamos falar de sangue, nós vamos falar sobre a questão da importância de ser um doador, tá? Num país que a gente tem tanta dificuldade com questões tais como a doação de sangue, onde as pessoas não doam. Geralmente uma pessoa doa sangue quando é um parente, quando é um amigo. Tá? É muito raro aqui no nosso país a gente ter a questão de uma mobilização para essa questão da doação de sangue. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre isso. Nós iremos falar quem foi o responsável por estar compreendendo como ocorre essa questão das doações de sangue e aproveitar para falar desse cara aqui que é extremamente importante para esse processo, que é o Karl Landstein. O Landstein ele foi responsável justamente por estabelecer a questão do sistema BO. Então você que está me assistindo aí, ó, que sabe, meu tipo sanguíneo é A, Fernando, o meu é B, o meu é AB, o meu é O, tá? Graças aos estudos desse cara que isso é possível hoje, e o que facilita a questão da transfusão sanguínea, a questão de você doar sangue. No século passado, a gente não compreendia por que as pessoas morriam. Elas acabavam morrendo quando faziam transfusões. Acontecia muito, a pessoa receber sangue e acabar morrendo. Hoje já é mais tranquilo de a gente compreender isso. Como? Trabalho de Landstein. Para que a gente entenda isso, para que a gente possa compreender esse processo, eu devo mostrar para vocês aqui algumas características sobre o sangue. A gente começa falando sobre essas características do sangue. E para isso, vou vir para cá para o quadro e vou falar um pouco sobre a composição do sangue. Composição do sangue. O sangue ele tem como componentes tanto células quanto a questão do plasma, a questão do água, sais minerais e outros componentes. Então o sangue, a nível de célula, ele vai ter as hemácias, vou botar aqui, ó, composição. Ele vai ter aqui, ó, as hemácias. Então as hemácias são células sanguíneas, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos é a mesma coisa. Hemácia, eritrócitos, glóbulos vermelhos, a mesma coisa. Qual que é a função, Fernando, dessas células sanguíneas? A função delas está na questão do transporte. Transporte do quê? Transporte de gases e nutrientes. Gases e nutrientes. Sendo que esses gases, principalmente CO2 e oxigênio, tá? Que são gases extremamente importantes aí para os nossos processos metabólicos. Beleza? Então, eritrócitos, hemácias, glóbulos vermelhos. Outro componente do nosso sangue, para a gente começar essa aula de genética, e é importante de falar, tem a questão dos leucócitos, ok? Então, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Glóbulos brancos. Então, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células super, hiper, mega importantes na questão, e aí eu vou colocar a função dela, na questão da defesa do corpo. Então, elas irão atuar na questão da defesa do corpo. Tanto é assim que vocês já devem ter ouvido falar de uma doença chamada de leucemia. Então, a palavra a leucemia, a doença, a nomenclatura deriva daqui, ó, de leucócitos, que são células de defesa. Então, hemácias, transporte, leucócitos, defesa. Tem mais. Um outro componente que nós teremos serão as plaquetas. Tá? E aí essas plaquetas, a principal característica delas é que elas também são células, são fragmentos de células. Então por aqui, ó, fragmentos de células e fibras também que irão compor o nosso sangue. Então o nosso sangue ele é composto não só por células, ok? Não só por hemácia,
leucócito e plaquetas. Fernando, mas qual que é a função da plaqueta? Tu acabou não dizendo. A função da plaqueta, ou das plaquetas, no caso, vai estar relacionada com a coagulação. Então, a função aqui, ó, coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Então, sabe aquele momento que tu sofre aquele corte de leve, tá? Superficial, e você começa a apertar aquela região a fim daquele sangue estancar, daquele sangue coagular? O sangue, gente, a coagulação nada mais é do que aquela mudança de estado físico do sangue. Então, por exemplo, o sangue ele tem uma fluidez, ele tem uma dinâmica. Quando ele entra em contato, esse sangue, por ter anticorpos nesse sangue, ao entrar em contato com a atmosfera, esse sangue ele muda de estado físico. E aí ele passa a ficar mais sólido, ele perde essa fluidez. E isso é um mecanismo de defesa que nós acabamos desenvolvendo. Nós temos esse mecanismo de defesa. Existe uma doença que é, no caso, relacionada a essa falta de coagulação, que é muito conhecida, chamada de hemofilia. Tá? Então a hemofilia, o indivíduo que apresenta essa doença, ele acaba tendo uma dificuldade na coagulação sanguínea. Então o sangue tem na sua composição hemácias, leucócitos e as plaquetas. Isso aqui são células. E aí tu já vai para uma parte mais específica desse sangue, que é a questão do plasma. E aí esse plasma, ele tem como principal característica na sua composição água, mais sais minerais, mais proteínas. Quando você vai fazer um hemograma, o que sai no teu hemograma lá, nos resultados, é justamente essa palavrinha bem aqui, ó, eritrócitos. Não vai sair hemácia, não vai sair glóbulos vermelhos. Sai a palavra eritrócitos. E aí o que acontece? Está falando lá teu hemograma, teu exame de sangue, vem lá a enfermeira, coleta esse sangue, ela faz aquele movimento tradicional ali com a ampola, né? Aquele movimento tradicional, aquela chacoalhada, e coloca numa máquina que tem como nome centrífuga, ok? Lembra muito a questão de uma máquina de lavar, que faz aquele movimento circular, centrifugando a roupa. A mesma coisa acontece com o sangue. Qual que é o objetivo ali dessa centrífuga? O objetivo é separar essa parte das células aí do sangue da parte do plasma. Então as células, por serem mais pesadas, elas acabam indo para o fundo da ampola, do recipiente. E o que é mais leve, que no caso o plasma, composto por água, sais minerais e proteínas, acaba indo para a parte superior. Por isso que ele é meio amarelado, aquele plasma. Okay? Ele acaba sendo mais amarelado. Por quê? Porque tem na sua composição componentes que são menos densos, né? Que acabam indo para a parte superior. Fernando, qual o objeto de estudo aqui? O objeto de estudo serão esses caras aqui, ó, hemácias. Nós falaremos sobre hemácias, eritrócitos, glóbulos vermelhos. Isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, o objeto de estudo do Landstein foram as hemácias, células que têm como principal função a questão do transporte de gases e nutrientes. Então, vamos para cá, vamos falar agora sobre o que o Landstein ele acabou fazendo. Vou pegar aqui o meu passador, ok? O Landstein ele teve como principal característica a descoberta das tipagens sanguíneas. Ao estudar, ele queria entender, compreender por que as pessoas, depois de realizarem transfusões sanguíneas, por que as pessoas morriam. Landstein não entendia isso, não compreendia o porquê que as pessoas morriam. Ele começou a estudar as hemácias e percebeu que na membrana dessas células, existiam proteínas que eram específicas. Ok? Ele descobriu uma proteína que ele denominou de proteína tipo A em um indivíduo. Ele percebeu em outros indivíduos que apresentavam a proteína do tipo B, ele classificou de B, um termo para ficar mais didático, compreensível para a população. E depois outros pesquisadores perceberam que existiam indivíduos que apresentavam as duas proteínas nas células denominadas hemácias, nos glóbulos vermelhos. São pessoas que apresentavam proteínas do tipo AB. E, que também era possível, pessoas que não tinham nenhuma dessas proteínas na membrana. Ele poderia falar de proteína tipo 0, né? Mas como ele está trabalhando com letras, ele botou o quê? Tipo O.
tá? Então, O são aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de proteína relacionada a esse sistema. Então, ficou estabelecido assim o sistema ABO, tá? Fernando, eu não entendi o porquê essas pessoas, deixa eu só voltar aqui. Eu não entendi o porquê que essas pessoas, elas morriam. As pessoas que tinham o tipo sanguíneo A, elas, além do tipo sanguíneo A, elas também apresentavam um anticorpo, tá? O que nós chamamos de anti-B. Então, a galera que tinha A ia apresentar um anti-B. A galera que tinha o tipo sanguíneo B apresenta um anti-A. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que se o indivíduo do tipo A receber sangue do tipo B, o sangue dele acaba coagulando. O sangue desse indivíduo vai acabar coagulando, ele muda de estado físico. A mesma coisa acontece com o B. Se o B receber do tipo A, o sangue dele acaba coagulando. Tá? Fernando, e a galera que tem tipo sanguíneo AB? Eles vão ter anticorpos? Eles não apresentam nenhum tipo de anticorpo para esse sistema. Logo, esses caras aqui do tipo sanguíneo AB, se você que está me assistindo é do tipo sanguíneo AB, querido, você acaba sendo um receptor universal. Você pode receber sangue de qualquer tipagem sanguínea, A, B ou até mesmo a questão do tipo O. Tá? Você não tem anticorpos, você é um receptor universal. Isso já ajuda muito, né? A gente estava falando da questão da problemática que é a doação de sangue, já ajuda bastante. Aí a galera que você que está pensando, nossa, conheço aí pessoas que querem doar sangue, eu não sei onde é, fica lá no João Paulo, lá no centro, no banco de sangue aqui do estado do Maranhão, chamado de Hemomar, ok? E o cara que é tipo O, Fernando, ele também pode receber de todo mundo? Não. Apesar dele não ter proteínas, esse cara aqui, ele tem tanto anti-A quanto o anti-B. Ele vai ter dois anticorpos que vão estar atuando aqui para ele, o anti-A e o anti-B. Então, esse cara aqui, ele vai poder receber sangue somente dele. Ele só recebe sangue de O. Se você é tipo O, você só vai receber sangue, só vai poder receber sangue de pessoas que são tipo O também. Agora, tem uma coisa interessante. Como ele não tem proteínas na sua membrana, qual que é a grande sacada? Se ele não tem proteínas na sua membrana, ele vai poder doar para todo mundo. Porque ninguém aí, ninguém vai ter anticorpo para combater, já que não tem proteína. Então, o O, se o AB é um receptor universal, o O, ele é doador universal. Ele pode dar sangue, doar sangue para todo mundo. E aí a gente chega nessa configuração aqui, nessa configuração. Existem aqui os fenótipos, que é a característica se manifestando, né? Então, A, B, AB e O. E uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, meus alunos, é isso aqui, a questão das proteínas, que também podem ser chamadas de aglutinogênios. Então, o aglutinogênio, no caso, pode ser A, B, AB e O. As aglutininas são o que nós chamamos de anticorpos. Então, se o cara é A, ele vai ter o quê? Um anti-B. Se o cara é B, ele tem um anti-A. Se o cara é AB, ele não tem anticorpo. Ele não vai se autodestruir, né? Não vai autodestruir as células dele. Não tem justificativa, não tem nenhum sentido isso. E a questão do cara que é tipo O, que vai ter anti-A e anti-B. Uma coisa interessante aqui que a gente pode estar discutindo dentro da tipagem sanguínea é exatamente a questão de quais são os genótipos desses indivíduos. Então, eu gostaria de vir para cá, para o quadro, para mostrar para vocês uma coisa, apagar isso aqui rapidão, e falar para vocês de uma coisa mega importante, que é a questão de fenótipo e genótipo. Tá? Fenótipo e genótipo. Bora lá. Fernando, o que é um fenótipo e o genótipo? Como é que vai ficar o fenótipo e o genótipo aí da tipagem sanguínea? Genótipo. O fenótipo é a característica manifestada, né? Então, por exemplo, você é tipo sanguíneo A, seu fenótipo vai ser A. Tipo sanguíneo B, AB
e o tipo sanguíneo O, sistema BO. Então tem aqui o sistema BO. Para o genótipo, para você ser do tipo A, obrigatoriamente tu vai ter que ser o seguinte, ó, Isão, Azão, Isão, Azão. Isso aqui é o teu genótipo homozigoto, é o teu genótipo homozigoto, tá? Ou tu pode ser um heterozigoto, Isão, Azão, Izinho. Tá? Obrigado, mestre. Beber uma aguinha aqui para aliviar a garganta. Para você ser B, eu tenho o Isão, Bzão, e vai ser a mesma coisa, Isão, Bzão, Isão, Bzão. Isso aí é o homozigoto. E você pode ter também uma versão heterozigota, Isão, Bzão, Izinho. Fernando, estou manifestando os dois. Você que está assistindo aí, me assistindo, tá? Fernando, eu sou AB. Aí tu vai lembrar da última aula. Lembra da última aula que eu falei que quando os alelos, tá, se manifestam em dominância, tá, gerando um intermediário, eu chamo de codominância. Tu lembra da heterocromia? Se tu não lembra, ó, volta na aula aí que a gente gravou, aula passada, tá lá no na nossa sala de aula Google, volta lá para acompanhar essa aula novamente. O cara que é AB, ele vai apresentar um fenômeno genético que nós chamamos de codominância, no qual os dois alelos se manifestam, tá? O meu pai é A, minha mãe é B. Eu vou ser ou A ou B, né? Seria o normal. Normal, entre aspas, né? Seria o que poderia acontecer. Mas pode rolar também, pode acontecer também de manifestar os dois e tu ser tipo sanguíneo AB. Então, para ser AB, esse exemplo de codominância, tá? Tu vai ser Isão, Azão, Isão, Bzão. Esse é o genótipo. Fernando, eu sou O, tá? Sou tipo sanguíneo O. Como é que é o meu genótipo? O meu genótipo vai ser, teu genótipo vai ser Izinho, Izinho, ok? Aí vem a pergunta, ó, destruição de lares, casos de família, aí ó, te prepara aí, ó, casos de família, tá? Fernando, meu pai é tipo sanguíneo A, minha mãe é tipo sanguíneo B. Fernando, tem como eu nascer tipo sanguíneo O? Tá? Eu sou adotado? Calma, filhão, tem sim como tu nascer tipo sanguíneo O. Calma, não chora não. Olha aqui, ó. Olha como teria que ser para você ser O. O é Izinho, né? Então tu pega o cruzamento aí, ó, vamos supor, teu pai é A, tua mãe é B. Para isso acontecer, teu pai vai ter que ser Isão, Azão, Izinho, e a tua mãe vai ter que ser Isão, Bzão, Izinho, tá? Já que eu falei que ela é B. E aí, para você nascer O, como cada um só contribui com um alelo, teu pai pode muito bem ter contribuído com um Izinho, e a tua mãe, ó, pode ter contribuído com o outro Izinho, e aí você nasceu O, tá bom? Então não tem problema nessa situação. Agora, se porventura você é do tipo sanguíneo AB, ou melhor dizendo, você é O, tá? Você é tipo sanguíneo O, teu pai é AB, tá? E tua mãe é A, aí o negócio desanda, porque da onde está vindo esse outro Izinho? Tá? Eita, que já aconteceu, ele está fazendo esse cruzamento, aí é casos de família, né? Calma, pode ter uma outra situação. Tá? Que outra situação é essa, Fernando? Existe uma cidade, tá, na Índia chamada Mumbai. E qual que é a característica dessa cidade? A maior parte da população lá tem um fenômeno genético, apresenta um fenômeno genético no qual os moradores, os indivíduos que ali habitam, têm o gene para determinar o tipo sanguíneo, mas esse gene, por conta de uma mutação, ele não se manifesta, ele não consegue formar proteína. Tá? Então o cara tem lá o genótipo Isão, Azão ou Isão, Izinho, e na hora de produzir a proteína para o tipo sanguíneo dele, ele não produz. Se ele não produz a proteína, querido, se ele não produz a proteína, ele vai ser que tipo de sangue? Ele vai ser O. O O não tem proteína. Por isso que nós chamamos essa característica genética de falso O ou efeito Bombaim.
Tá? Então tem essa possibilidade, quando aperta isso, eu já falo logo, ó, pode ser efeito Bombaim, galera, então fica tranquilo porque tem essa situação aqui também. Então, o sistema BO foi estabelecido por Landstein, onde ele teve essas características aqui estabelecidas do tipo sanguíneo, os fenótipos e os genótipos. Fernando, o Landstein resolveu o problema com isso? As pessoas pararam de morrer depois disso? A resposta é não. Tá? As pessoas elas não pararam de morrer. Diminuiu muito o número de mortes por conta de transfusão sanguínea, mas ele não resolveu o problema. Eis que ele faz o que, como um bom pesquisador que era? Continuou a estudar, continuou a fazer os seus trabalhos científicos. E aí ele começou a estudar com primatas, macacos. Então, Landstein começou a estudar macacos, tipo sanguíneo, a questão sanguínea dos macacos, por proximidade evolutiva conosco, né? Então, o que ele fez aqui? Landstein, vamos para cá para a TV, para falar para vocês sobre o sistema RH. Fernando, é muito comum eu ao avistar um militar, bombeiro, policial, a gente vê lá na farda dos caras o tipo sanguíneo e o fator RH dele. Então a gente vê lá A positivo, B negativo. A gente consegue olhar o tipo sanguíneo do sistema BO e também o fator RH. O que seria esse fator RH? Landstein continuou a estudar os tipos sanguíneos. E aí ele percebeu o quê? Ele percebeu que existia uma outra proteína presente na membrana plasmática desses indivíduos que, por ele estar estudando macacos, ele estudou um macaco chamado de rhesus. Então ele estava estudando lá com os primatas e entre esses primatas tinha um macaco chamado rhesus e que ele usou as iniciais do nome desse macaco para homenageá-lo. E aí por isso que ficou o fator RH, que é o quê? Uma nova proteína que o Landstein descobriu presente na membrana plasmática das pessoas, a partir de estudos com macacos. E aí o que acontece? Se você tem essa proteína, você vai ser RH positivo. Se você não tem essa proteína, você é RH negativo. Então tu pode estar falando assim, Fernando, eu sou tipo O negativo. Se tu é O negativo, tu não vai ter nem proteínas para o sistema BO e muito menos para o fator RH. Tu não tem essas proteínas de defesa lá na tua membrana plasmática. Digo mais, o sangue mais raro que nós temos a nível mundial é o O negativo. É o mais raro que nós temos. Por que é o mais raro, Fernando? Porque o O negativo, o indivíduo quando é O negativo, ele pode doar para todo mundo, mas na hora de receber, ele só pode receber de O negativo. Então, se você é O negativo, você só recebe sangue de O negativo. Por que isso, Fernando? Justamente por essa característica bem aqui. O cara que é RH, o indivíduo que é RH positivo, ele não vai ter nenhum tipo de anticorpo para o RH. Então, para ele é tranquilo, para ele é sossegado. Agora, o cara que é RH negativo, ele vai produzir automaticamente um anti-RH. Isso implica no quê? O que isso vai implicar? Isso implica que doar sangue, o RH positivo, ele pode receber sangue do RH negativo, mas o RH positivo não pode doar para o RH negativo. Então, existe essa limitação aí dentro da tipagem sanguínea. E aí a gente volta para cá, para eu mostrar para vocês, acabei apagando o fenótipo, mas vou pôr de novo aqui. Para eu mostrar para vocês essa questão aí dos tipos do fator RH. Então, o fator RH, o indivíduo ele pode ser RH positivo ou RH negativo. Esse é a questão do seu fenótipo. Para você ser RH positivo, você tem que ser ou Rzão, é o genótipo, ou Rzão, Rzinho, o heterozigoto. Para você ser RH negativo,
você tem que ser automaticamente Rzinho. Então, só para relembrar, o cara que é RH positivo, ele não vai apresentar anticorpos para essa característica, mas o RH negativo, ele apresenta anticorpos. Então, ele vai apresentar anti-RH. Ele apresenta um anti-RH. Então, tem essas características voltadas para esse processo. Fernando, se eu tiver pais, tá? Meu pai é RH positivo, meu pai é O positivo, minha mãe é O positivo também, e eu sou O negativo. Tem como isso acontecer? Tem. Por quê? Porque a tua mãe e o teu pai, eles podem ser positivo, mas podem ser heterozigotos. Ó. Eles podem ter um alelo aqui, para a questão do RH negativo. Cada um vai contribuir com um Rzinho e você vai nascer RH negativo. Então, pode acontecer isso também. Beleza? Fernando, outra situação que é marcante aqui. Falei para vocês que o cara que é tipo O negativo, ele vai ter mais dificuldades, né? Porque ele só recebe de O negativo. Lembrando, AB é receptor universal. Os caras podem receber sangue de todo mundo. Se você é AB, você pode receber sangue de todo mundo, é um receptor universal. Tá? E as pessoas que são O são doadoras universais. Elas podem doar sangue para todas as tipagens sanguíneas. Tá? Fernando, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo que está precisando de sangue. Meu sangue é A. Tá? E meu amigo, ele é B. Ele é tipo B. Tá? Eu tenho possibilidade de ir lá no Hemomar e fazer a doação para ele? Tem, filho. Ao chegar no centro de sangue, no banco de sangues lá, eles trocam as bolsas. Então eles podem fazer essa permuta das bolsas. Então a importância de você estar fazendo essa doação, né? Fazer esse processo de contribuir aí com a doação. Então são situações muito interessantes. Fernando, traz uma situação, problema aí que despenca nos vestibulares. Despenca tanto no tradicional quanto também na questão aí do Enem. Uma anomalia, um problema genético que acaba acontecendo por conta do fator RH, que é isso aqui, a eritroblastose fetal. Meu Deus, que nome difícil, eritroblastose fetal. Filhão, se você pegou aquela primeira parte lá da composição do sangue, eu te falei que existe uma coisa chamada de eritrócitos, que são as células que carregam gases e nutrientes. Olha aqui, a etimologia da palavra. Eritro. Essa eritro aqui está derivando lá do tipo de sangue, das células sanguíneas, que são os eritrócitos. Então aqui, eritroblastose. Eritro vem de eritrócitos. Blastose vem de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento de quem? Do feto. Olha o que pode acontecer. Olha que situação, problema que eu vou colocar para você. Vamos supor, se uma mulher RH negativa, ela tiver uma relação com um cara, com um boy aí, um boy RH positivo, se ela tiver um filho com um cara que é tipo sanguíneo RH positivo, e o primeiro filho desse casal for RH positivo, pode acontecer um processo, pode acontecer essa situação aqui da eritroblastose fetal. Como, Fernando? A mãe automaticamente, essa primeira criança aqui não vai acontecer nada com ela. Então, essa primeira criança aqui, primeiro filho, não acontece nada. Agora, num caso de um segundo filho desse casal, sendo RH positivo, o segundo filho desse casal, ele acaba morrendo. O segundo filho desse casal, já era para ele morre. E aí tu vai estar se perguntando, meu Deus, Fernando, que história triste, isso aí não tem como reverter, não tem uma situação, não tem uma saída. Calma que tem, a ciência já avançou muito junto com a medicina, e aí tem sim uma forma de salvar essa vida. Como? O que acontece nessa situação?
A mãe, por ser RH negativa, quando ela acaba gerando esse primeiro filho, muita gente comete o erro, acredita que a mãe, através lá do cordão umbilical, tem contato sanguíneo com o filho. Não tem, filhão. Não existe vasos que sejam compartilhados. São vasos independentes. Não existe esse compartilhamento de vasos. Só que, quando essa primeira criança vai nascer, ocorre o corte desse cordão umbilical. Quando esse cordão umbilical ele é cortado, acaba esse nascimento da criança, ocorre, mesmo que de forma bem rápida, uma sensibilização. O que é isso? Uma mistura de sangue. E essa sensibilização, essa mistura de sangue, vai fazer que essa mãe aqui, ela comece a produzir anticorpos em demasia, em excesso. E caso ela tenha um segundo filho também com uma pessoa RH positivo, gerando um segundo filho RH positivo, esse filho aqui, os anticorpos, os anti-RH presentes na mãe, vão matar essa criança, vão identificar ela como um corpo estranho. Essa criança, ela acaba morrendo. Só que a medicina, a ciência avançaram e hoje o que é feito? Hoje a mulher ela toma um soro durante a gestação lá no líquido amniótico, toma um soro que acaba eliminando o excesso desse anti-RH, fazendo com que essa criança ela acabe nascendo de forma tranquila, ok? Então existe esse fenômeno, essa anomalia chamada de eritroblastose fetal, ok? Fernando, e se fosse o contrário, se o pai fosse RH positivo e a mãe RH negativo, ou se a mãe fosse RH positivo e o pai fosse RH negativa, iria acontecer alguma coisa? Não. Por quê? A mãe que está dentro do processo de gestação, ela que faz todo esse processo aí na formação dessa criança. Então não iria ter nenhum problema, ok? E se fosse o filho RH negativo? Também não. A grande situação é só com o RH positivo. Por quê? Porque uma pessoa RH negativa, ela produz anti-RH. Tá? Se tu é O, tu vai receber O negativo, tu vai receber só de O negativo. Então, existe essa questão do anti-RH. Beleza? Então, essa é uma situação que acaba sendo muito cobrada, sempre lembrada quando as pessoas falam de fator RH. Beleza? Acabou? Não. Vamos agora para a prática, vamos colocar isso em prática com questões para a gente estar detonando aqui. Vamos para cá fazer essas questões. Então, primeira questão aqui, uma questão já polêmica, uma questão polêmica aqui. Então, fica atento, olha só que questãozinha interessante. Mariazinha, criança abandonada, uma história triste. Criança abandonada foi adotada por um casal. Mariazinha foi adotada por um casal. Um ano mais tarde, Antônio e Joana, dizendo serem seus verdadeiros pais, vêm reclamar a filha. No intuito de comprovar a veracidade dos fatos, foi exigido um exame do tipo sanguíneo dos supostos pais, bem como de Mariazinha. Os resultados foram os seguintes: Antônio é do tipo B, positivo, porque é RH positivo, então B positivo para Antônio. Joana é A negativa, A RH negativo. Mariazinha, O RH negativo. Queridos e queridas, olha só, você concluiria que, aí tem letra A, Mariazinha pode ser filha de Joana, mas não pode ser de Antônio. Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui o apagador. Olha só que interessante. Eu vou apagar aqui para a gente desvendar esse mistério. Já pega teu papel aí, já pega tua caneta, teu livro, para a gente estar fazendo essa questão aqui juntos. Tá? Antônio é tipo B, tá? B positivo. Temos Joana
é A negativa e Mariazinha, ela é O negativa. Tá? Aí a primeira letra A diz ali, ó, Mariazinha pode ser filha de Joana, mas não pode ser de Antônio. Primeira coisa, Mariazinha é O negativa. Se ela é O negativa, quais serão os genótipos? Qual será, melhor dizendo, o genótipo dela? Será Izinho, né? Porque é O. E qual é o de RH negativo? Rzinho. Isso aqui é o genótipo de Mariazinha, tá? Joana é A negativa. Para Joana ser A negativa, ela precisa ter no mínimo um Izão, Azão. Tá? Eu não sei qual é o outro alelo dela. Não sei. A priori eu não sei. Ela pode ser Izão, Azão, pode ser homozigota, ou pode ser heterozigota, Izão, Azão, Izinho, tá? Mas a questão está me dizendo que ela é negativa, ó. A negativa. Se ela é A negativa, qual o genótipo dela? Rzinho para o fator RH. Antônio é B positivo. Antônio vai ser Izão, Bzão, porque ele tem que ter um B, né? Eu não sei qual é o outro, a mesma situação de Joana, pode ser Izão, Bzão, mas a questão está me dizendo que ele é positivo, né? Ele é positivo. Se ele é positivo, ele tem automaticamente pelo menos um Rzão. Tá? Então ele pode ser Rzão, ou ele pode ser também Rzão o quê? Rzinho. Como eu não sei, eu boto um tracinho. Tá? Então, Mariazinha, letra A. Mariazinha pode ser filha de Joana, mas não de Antônio. Pode ser de Joana, mas não de Antônio. Errado. Pode ser sim de Antônio. Por quê? Se Antônio for Izinho aqui, ó, for heterozigoto, para os dois, ele pode ter contribuído tanto com o Izinho quanto com o Rzinho. Então não tenho como descartar a paternidade de João. Só com essas informações eu não tenho como descartar. A letra B diz o seguinte: Mariazinha não é filha do casal. Mariazinha não é filha do casal. Também não tenho como eu descartar, porque Joana, já falei que o Antônio pode ser, né? Joana também pode ser. Se ela for heterozigota para o sistema BO, ela contribuiu com o Izinho. E aqui já está dizendo, né? Ela é RH negativa, ela já contribuiu com um Rzinho para o fator RH. Então, eu também não tenho como descartar. A letra C diz assim, ó, ela é filha do casal. Tá? Mariazinha é filha do casal. Também não tenho como supor isso. Não tenho como afirmar essa situação. Falar que ela é filha do casal. Por quê? Porque está faltando dados aqui. Eu estou supondo apenas. Tá? A letra D diz assim, ó. A letra D é a que mais convence. Porque ela vai dizer assim, ó. Existe a possibilidade de Mariazinha ser filha do casal, mas não pode se afirmar. A possibilidade existe, tá? Os pais sendo heterozigotos, como eu falei, pode acontecer. Então, o gabarito é letra D. Fernando, através de um exame de sangue, de tipagem sanguínea, tem como eu estabelecer se um indivíduo é filho ou não de uma pessoa, de um outro indivíduo? Não tem, gente, tá? Eu tenho como descartar. Através de tipagem sanguínea, eu tenho como descartar a questão de paternidade. Mas o único método que pode comprovar isso de fato é, sem dúvida, um exame de DNA. Nem o exame de DNA é 100%. Tá? Nem o exame de DNA. O exame de DNA ele vai te dar uma probabilidade, uma possibilidade de 99,99999, vai te dar uma dízima. Nem o exame de DNA é 100%. Então tem essa característica. Aí o gabarito letra D, Dzão aqui, ó. Existe a possibilidade de Mariazinha ser filha do casal, mas não se pode afirmar isso. Aí só com um DNA. Tá? Vamos para outra questãozinha maravilhosa. Essa daqui, ó. Essa característica que eu mostrei para vocês, essa questão aqui, ela vem mais de uma questão contextualizada, ela tem mais caráter de uma questão que pode ser cobrada no Enem da vida, por ter um contexto maior.
Mas essa daqui, ó, é para aquela galera que está se preparando para um tradicionalzão. Essa daqui é bem mais direta, vai mais ao ponto, ok? Que diz assim, ó, o pai de uma criança do tipo sanguíneo A e RH positivo, ou seja, a criança vai ser A positiva, cuja mãe é B negativa, poderia ser, então ele está querendo saber do pai. E aí, filhão, tu vem para cá para a gente tentar responder, para a gente fazer juntos essa questão aqui, ó, voltada para tipagem sanguínea. Voltada para tipagem sanguínea. Vamos lá. Só tirar aqui meu alarme. Vamos lá, para essa questão. Tá? A criança, ela é A, tipo sanguíneo A. Tá? A o quê? A positiva. A mãe, então aqui é a criança. A criança. A mãe dessa criança, ela é B negativa. Ok? Ela é B negativa. A mãe. Eles estão querendo saber as possibilidades do pai. Tá? Então vamos pegar a possibilidade do pai. A mãe, como ela é B negativa, automaticamente eu já sei qual é o fator RH dela, o genótipo do fator RH dela, que vai ser o quê? Rzinho, Rzinho. Tá? Para ela ser B, automaticamente ela tem um Izão, Bzão. Ela tem que ter um Izão, Bzão, ok? Então eu já sei que essa criança aqui que é positiva, que é A positivo, para ela ser A positiva, ela tem que ter pelo menos um Rzão. Tá? Como a mãe dele, a mãe dessa criança, é RH negativa, ela contribuiu com qual R? O Rzão ou o Rzinho? Ela contribuiu com um Rzinho. Então essa criança aqui, ó, ela é heterozigota para a questão do sistema BO. Ela é Rzão, Rzinho. O pai dela, então, já vai ser Rzão. Já vai ter um Rzão. O pai dela, então, já é RH positivo. Vou te dar uma técnica para tradicional, principalmente a UEMA. A UEMA, o tradicional da UEMA, para a biologia, é muito tranquilo. Em qual aspecto, Fernando? As questões são diretas e dá para usar uma estratégia que é a questão de eliminar. Eu sempre falo para os meus alunos, o Enem não te dá essa possibilidade de eliminar, mas a UEMA, filho, é uma mãe para a biologia. Tu sai eliminando que mata tudinho. Vem para cá para te mostrar aqui. Aqui eu já sei, no caso, que o pai, ele é RH positivo. E aí eu venho para cá, se eu sei que o pai é RH positivo, olha o que tu faz numa questão que tu precisa ganhar tempo, e tu precisa ter uma confiabilidade na tua resposta. Olha o que tu faz. O pai dele então é RH positivo, eu já venho na questão, já vou eliminar a letra B, já elimino também a letra D, que são RH negativo. Eu sei que o pai é RH positivo, então eu já elimino aqui, ó. Já elimino os dois. Outra situação que eu já vou eliminar, tá? Que eu já tenho como eliminar. O pai dessa criança, no caso, essa criança, ela é do tipo A. Se ela é do tipo A, não tem como essa criança ser O. Porque para ser O tem que ser o quê? Izinho. Então não tem como ela ser O. Então eu já elimino também essa possibilidade, elimino a letra E. Eu passo a trabalhar com duas possibilidades, tá? Ou, na verdade, nem duas, né? Porque como o filho é A, eu já elimino também essa letra C. Por quê? Porque a C está dizendo que o pai seria tipo B. Então, eu já elimino também aqui tipo B. Gabarito dessa questão, esse pai ele vai ser Izão, Azão, Izão, Bzão. Ele vai ser um codominante e vai ter essa característica Izão, Azão, Izão, Bzão, RH positivo. Então ele tem essa característica, ele vai ser AB positivo, tá? De novo, vem para cá, para a gente fechar. Não tem como esse pai dessa criança, no caso essa criança aqui, ela tem que ter automaticamente um Izão, Azão, o que descartaria a possibilidade, no caso dessa criança, já que ela é tipo A, de ser Izinho. Então não tem como ela ser Izinho. Então logo o que o pai vai ter não é
relativo à questão do izinho. Então já descarto a possibilidade dele ser O. O pai dessa criança vai ter que ser automaticamente Izão, Azão, Izão, Bezão. E o fator RH, Fernando? Como é que vai ser o fator RH do pai dele? Do pai dele vai ser RH positivo. Vai ter que ter pelo menos um Rzão, já que o filho tem um Rzão. Tá? Gabarito aí da questão letra A. Então tu já mata aqui gabarito letra A. Beleza? Meus amores, considerações finais. Sempre que vocês forem responder questões relacionadas a tipo sanguíneo, atentem-se à questão dos genótipos. Então, para ser tipo A, fenótipo, o indivíduo ser tipo sanguíneo A, Izão, Azão, Izão, Azão, homozigoto, Izão, Azão, Izinho. A mesma coisa para B, Izão, Bezão, homozigoto, Izão, Bezão, Izinho, heterozigoto. Para ser AB, Izão, Azão, Izão, Bezão. Para ser O, Izinho, Izinho, que é a forma recessiva. Então sempre atentem-se a essa questão dos genótipos para responder as questões relacionadas à questão da tipagem sanguínea. Então, muito obrigado. Tá? Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!